Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em cada coração e em cada alma nesta manhã. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, a todos que nos assistem nessa transmissão, bem-vindos em nome de Jesus. Estamos iniciando a nossa lição de escola dominical nesta manhã, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Restauração Pentecostal, situada na Avenida França, esquina com a Rua Bolívia, no bairro Colômbia, aqui perto do trevo de entrada no bairro Colômbia, na cidade de Colatina, estado do Espírito Santo. Com grande alegria que nós deixamos um convite para você participar conosco das nossas reuniões, assim que acabada essa restrição às reuniões. Você é o nosso convidado especial para estar em nosso templo, participando conosco dos cultos de louvor e adoração a Deus e das nossas reuniões de escola dominical. Todo domingo, de 8 às 10 horas da manhã, nós temos a escola dominical. Trabalhamos com as lições da CPAD. Depois da escola dominical, nós sempre temos um lanche saboroso, fraternal, para todos que se fazem presente na escola dominical. Participe conosco, seja abençoado. Nós temos classe de escola dominical do berçário ao adulto, para todas as faixas etárias. Temos uma boa estrutura, ambiente climatizado, temos professores qualificados, uma equipe preparada para a administração da escola dominical. É um diferencial na cidade, um diferencial no bairro. E você é convidado para participar conosco da escola dominical e dos cultos de louvor e adoração que ocorrem às quintas-feiras, a partir das 19 horas até as 21 horas, e no mesmo horário também aos domingos. Você é nosso convidado especial, venha participar conosco, venha celebrar o Senhor neste santuário. Assembleia de Deus, Ministério de Restauração Pentecostal. E hoje nós estamos iniciando a nossa primeira lição da escola dominical, da revista deste segundo trimestre de 2020. Hoje, dia 5 de abril de 2020, é o início desta lição. Nós estaremos estudando neste presente trimestre a lição que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É o título baseado na carta aos Efésios. Durante esse trimestre, portanto, as lições estão baseadas na carta de Paulo aos Efésios. Será uma lição ou um período, um trimestre de grande enriquecimento para a nossa vida espiritual, para a nossa vida ministerial. Desde já, eu faço essa exortação a toda a igreja. Nós estamos ministrando aqui para a classe de adultos da nossa igreja e também para as demais classes que não estão tendo as suas lições específicas neste período, não só para a classe Neemias e Ruth, mas para todas as demais classes da igreja e também para tantos quantos estão sendo alcançados pela nossa transmissão nesta manhã. Com efeito, também os irmãos e irmãs que geralmente não participam das classes de escola dominical têm agora a oportunidade por meio da transmissão. Então, a exortação que eu faço durante esse trimestre, vamos nos dedicar à leitura da carta aos Efésios. Pegue a leitura, são 6 capítulos apenas. Em menos de meia hora é possível fazer a leitura da carta aos Efésios. Então, o compromisso de cada aluno, de cada aluna da escola dominical eu vou fazer a leitura da carta aos Efésios durante esse trimestre. E digo mais, vamos fazer a leitura mais de uma vez, 1, 2, 3, várias vezes, porque é uma carta fácil, muito boa de ler e é uma leitura rápida. Da minha parte, eu estou garantido que eu vou ler Efésios durante esse trimestre 13 vezes, no mínimo. A cada semana, a preparação de cada lição, estarei fazendo também a leitura dos 6 capítulos da carta aos Efésios. E eu convoco toda a igreja, todos os alunos, para que também aceitem esse desafio. Façam a leitura várias vezes, se possível 13 vezes
da carta aos Efésios. É uma leitura edificante, vai transformar a nossa vida, vai estreitar a nossa comunhão uns com os outros e a nossa comunhão com Deus. Preste atenção nesse detalhe, aproveite, não perca essa oportunidade de crescer, de amadurecer espiritualmente como crente através da leitura da carta aos Efésios. E além da leitura, nós teremos a explanação a cada lição de um tema específico, com base em um capítulo ou em um grupo de versículos específico da carta aos Efésios. Portanto, não deixe de participar. Na lição 1, 5 de abril de 2020, nós temos o tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Parece que assim um título vazio, só para fazer uma abertura, mas não. Durante a ministração, vamos perceber a profundidade deste tema, mesmo na abertura desta lição, com o título aqui colocado pelo autor. E o autor dessa revista da Escola Dominical é o pastor Douglas Baptista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, é líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal. Ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Portanto, Deus preparou um obreiro, um educador de alta qualificação para a preparação desta lição, para a explanação, a explicação dessa temática do presente trimestre, que será, repito, muito produtivo e edificante para toda a igreja, para todos que forem alcançados por essa lição de Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição diz: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica diária, como já se disse, é a leitura diária em preparação para a lição de domingo. Cada dia da semana tem uma citação, uma referência específica com base no tema da lição, para prepararmos o estudo da lição. Tivemos assim na segunda-feira, Atos capítulo 9, versículo 3 a 5, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Terça-feira, Atos capítulo 19, versículo 1 a 3, a visita de Paulo a Éfeso por ocasião da terceira viagem missionária. Quarta, Atos capítulo 19, versículos 5 a 7, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Quinta, Atos capítulo 19, versículo 8, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Sexta, Atos capítulo 20, versículo 28 a 31, Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério em Éfeso. Sábado, Atos capítulo 28, versículo 30, a prisão domiciliar do apóstolo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola aos Efésios. Então, diante destes versículos preparatórios, nós temos a leitura bíblica em classe da lição, que é extraída da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 a 2, e Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. Leiamos a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce
no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 varões. Amém? Façamos uma oração, pedindo a Deus que venha abençoar, direcionar esta ministração, e que esta mensagem chegue agora ao seu lar, chegue agora à sua vida, onde você estiver, como uma mensagem de Deus para a sua vida, para a transformação, para a cura, libertação, salvação, edificação espiritual. Glorioso Deus, Santíssimo e Eterno Pai, nos colocamos neste momento diante do Senhor, pedindo o perdão dos nossos pecados, reconhecendo quanto somos fracos, limitados, pecadores, mas estamos diante do Senhor pela graça que se nos revelou em Cristo Jesus. Pedimos, portanto, o perdão dos nossos pecados e o derramamento da unção do Teu Espírito sobre nossas vidas, para esta ministração da Tua Palavra, para a recepção daquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã e em toda esta lição de escola dominical. Abençoe cada pessoa, cada vida que está ao alcance da Tua Palavra nesta manhã, dando-lhe graça, Deus, para a salvação, cura, libertação, edificação espiritual. Nós oramos e confiamos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Passemos a nossa meditação a partir do comentário sobre este texto bíblico preparado pelo nosso comentarista aqui já referido. A introdução nos diz: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, desde já, se você não pegou a sua revista ainda, você, aluno da nossa classe, principalmente Neemias e Ruth, e os demais irmãos e irmãs que acompanham ou que têm a escola dominical da revista CPAD, você pode, por gentileza, abrir a sua lição e acompanhar conosco onde você estiver, geralmente na sua casa nessa hora, para participar, não apenas assistir, mas participar desta lição da escola dominical. Pois bem, na introdução nós vemos que Paulo estará durante esta lição da carta aos Efésios mostrando para eles a importância de atentarmos para a prática da doutrina da salvação, a qual nos foi confiada por meio de Jesus Cristo. Ou seja, já inicia dizendo que nós somos salvos pela obra redentora que Deus efetuou em Cristo Jesus, de forma que fora do nome de Jesus Cristo não há salvação. Ninguém chega a Deus, se aproxima de Deus, pratica comunhão com Deus, se não passar pela cruz de Cristo. O homem pode ter uma conduta moral altíssima, ilibada, pode ter uma ética que admira, chama a atenção do mundo, mas se ele não passar pela cruz de Cristo, isso de nada serve para a comunhão com Deus. É somente através de Cristo Jesus que nós alcançamos a redenção da nossa vida, a cura espiritual, a entrada num processo de santificação para estarmos em comunhão com Deus. Paulo inicia a sua carta dizendo que ele está escrevendo a igreja em Éfeso, chamando-os de fiéis em Cristo Jesus. Ele não está, portanto, escrevendo uma carta para a conversão de pessoas mundanas, ímpias, incrédulas, não.
Paulo está chamando a atenção, exortando nesta carta aos crentes em Cristo Jesus. Portanto, é um chamamento para a transformação de vida daqueles que já estão servindo ao Senhor, e obviamente alcançando aqueles que não têm ainda a experiência com Deus, para que através desta palavra tenham também o conhecimento desta obra redentora, que somente é alcançada através de Cristo Jesus. O propósito de Deus eterno para a humanidade está em Cristo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, está dizendo que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, à humanidade, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então você quer transformação de vida, quer experiência com Deus, quer tomar o caminho do céu, só existe um nome a ser invocado, o nome de Jesus Cristo. Com efeito, é Ele mesmo que diz em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente através de Cristo Jesus Deus realiza o propósito da salvação. O homem em si mesmo não tem mérito algum para a salvação. Volto a dizer, a moral, a ética humana para Deus não serve para nada. Serve para a vida em sociedade, para a civilidade aqui na terra, mas para a experiência e comunhão com Deus, somente a conversão em Cristo Jesus. Tanto para o homem com a mais elevada moral, quanto para o mais perdido, pecador, criminoso aqui na face da terra, somente a obra redentora em Cristo Jesus liberta e aproxima de Deus. Pois bem, diz ainda aqui a introdução: durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Paulo escreve essa epístola com dois destaques. Ele coloca do capítulo 1 até o capítulo 3 uma realidade para os crentes em Éfeso, dizendo para eles: vocês, irmãos, alcançaram a redenção de Deus em Cristo Jesus. Ele está nos 3 primeiros capítulos chamando a atenção da igreja, mostrando como Deus redimiu de uma vida de pecado, de um passado terrível, e os trouxe para o caminho da luz, da experiência, da comunhão com Deus. Então Paulo passa o longo dos 3 primeiros capítulos esclarecendo, conscientizando os irmãos em Éfeso de que eles experimentaram uma redenção, uma transformação, uma novidade de vida através da obra redentora de Cristo Jesus. Então vamos observar nos primeiros 3 capítulos o chamamento da atenção dos crentes para a novidade de vida que eles receberam em Cristo Jesus. Paulo diz aqui em determinados versículos: furtava, não furta mais; mentia, não minta mais, porque agora vocês andam em novidade de vida. E nos 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, Paulo agora faz a exortação de que, tendo sido redimidos, transformados pelo poder de Deus, os crentes devem testemunhar essa redenção, essa transformação, essa libertação. Ou seja, tem que viver de acordo com a novidade de vida na qual fomos introduzidos pela obra redentora em Cristo Jesus. Atente para isso nesta carta aos Efésios. Primeira parte, chamando a atenção, exortando para a obra redentora efetuada em nós, na igreja de Éfeso e na nossa igreja hoje, pela obra redentora de Cristo Jesus. A segunda parte, então, nós temos que testemunhar, vivenciar essa nova vida em família, em sociedade, no nosso local de trabalho, onde quer que estejamos. Precisamos mostrar que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Este é o objetivo da carta aos Efésios: glorificar a Deus através do nosso aperfeiçoamento de vida espiritual dia a dia. A nossa vida ela tem que ser transformada dia a dia. Não é uma transformação instantânea, ela pode começar instantaneamente, mas o processo de santificação ele é lento, ele é progressivo, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, como diz a palavra de Deus em Provérbios 4:18:
A vida do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cada dia eu vou, através da comunhão com os santos, da oração, da leitura da palavra de Deus, do jejum, da oração, da consagração, preparando a minha vida para o encontro eterno com Deus, crescendo em santificação. A santificação, ela é um processo gradual na vida do crente. Então, à medida que o crente, ele tendo aceitado Jesus Cristo como Salvador, estando em comunhão, ele sente ainda a sua carne, o pecado querendo dominá-lo, não é motivo para se desesperar, mas sim permanecer firme na presença do Senhor, sabendo que isso ocorre na vida de cada irmão. O mais consagrado homem de Deus, a mais consagrada mulher de Deus, experimenta as tentações, sofre tentações da sua carne, mas ele ou ela permanece firme, dizendo como Paulo dizia: eu conheço o Deus a quem sirvo, eu sei quem tenho crido. O mundo, a carne, o maligno, esses três inimigos terríveis não vão me dominar mais. Vou lutar contra eles a cada dia com as armas espirituais, com a unção do Espírito, e vamos vencer até a volta de Jesus, quando nós teremos então aquilo que a Bíblia chama a plenitude da redenção. A redenção não é plena ainda, nós estamos numa guerra contínua e não podemos perdê-la, mas em Cristo Jesus a vitória está garantida para aqueles que permanecerem fiéis até o fim em Cristo Jesus. Nunca se entregar ao pecado, sentir o pecado, às vezes até cair em pecado. Nós pecamos por pensamentos, palavras, por atos, por omissões, mas não nos entregamos ao pecado, porque aquele que está no Espírito Santo de Deus, ele recebe uma convocação, uma chamada do Espírito Santo para o reinício da vida espiritual. Então o crente vai para a oração, ele vai para o jejum, para a consagração, e recomeça a sua vida, caminha mais uma milha, e quando se sentir fraco, vai de novo para a presença. Nunca deixe a presença de Deus, e assim caminhamos até que cheguemos à plenitude de varão perfeito. É o que vamos aprender com o apóstolo Paulo nesta carta aos Efésios. Nós não alcançamos a estatura de varão perfeito, mas diz Paulo: eu esqueci as coisas que ficaram para trás e estou correndo para as que adiante de mim estão. Vamos caminhar até chegarmos à estatura perfeita em Cristo Jesus, que é o dia do arrebatamento da igreja, quando subiremos, diz a Bíblia, cantando o hino da vitória. Hoje o inferno é uma ameaça para nós. Hoje a morte é uma realidade que está sempre à nossa espreita. Mas quando a trombeta soar e a igreja subir ao encontro com Cristo nas nuvens dos céus, nós subiremos cantando o hino da vitória. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Nós subiremos cantando este hino de vitória eterna, porque nunca mais a morte será uma realidade para nós, nunca mais o inferno será uma ameaça para nós, porque estaremos transformados com corpos incorruptíveis e gloriosos, imortais, subindo para a vida eterna com Cristo Jesus. Isso é o que nós aprendemos nesta lição da carta aos Efésios. Amém? O primeiro item da leitura ou do comentário diz autoria e data. Isso não é para preencher tempo, espaço que o autor não. Diz que o autor, além da cultura secular, da cultura teológica, esses temas aqui delineados pelo autor mostram o quanto ele foi inspirado por Deus para a preparação desta lição. Quando você vê autoria, assinatura apostólica, data, isso foi só para fazer uma abertura, isso não tem muito sentido espiritual. Preste atenção no que Deus está falando através deste comentário. A autoria: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, conforme Atos 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, conforme Atos 13, 21, Filipenses 3, 5. Já Paulo, o nome Paulo significa pequeno.
era o seu nome romano. Atos capítulo 22, versículo 5. Nós aprendemos muito aqui com essa diferença entre os dois nomes pelo qual o apóstolo era conhecido. Diz que ele começa fazendo a saudação, citando o seu nome: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo fazia questão de mencionar o seu nome como Paulo em cada uma das suas cartas apostólicas, e não Saulo. Por quê? Porque o Saulo antigo, ou o nome antigo de Paulo, que significava o solicitado, era aquele Saulo que odiava a igreja de Cristo. Era aquele homem que recebia cartas das autoridades, mandados de prisão para entrar nas igrejas, nas casas, onde quer que a igreja estivesse reunida, em nome de Jesus Cristo, e aprisionar, acorrentar, arrastar pelos cabelos homens e mulheres, levando-os presos por causa da palavra de Deus. Este era o Saulo que guardou as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, o primeiro mártir da igreja. Não só isso, mas ele havia também consentido na sua morte. O Saulo que havia praticado tantas barbaridades contra a igreja de Cristo, até o encontro pessoal, direto, visível com o próprio Cristo no caminho de Damasco. A partir daí, o Saulo morreu e nasceu Paulo, transformado pelo poder de Deus para ser um vaso usado nas mãos de Deus. Foi o que Jesus disse ao profeta Ananias: vai e fala isso com ele, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei, eu farei saber o quanto ele há de sofrer por causa da minha palavra. Nós vemos que há uma transformação. Aquele que era exaltado, soberbo, arrogante, solicitado para perseguir a igreja de Deus, agora, depois da queda, depois que ele caiu, literalmente caiu do cavalo, o seu ego ficou agora subjugado. Ele olhou para Jesus. Saulo nunca olhava ninguém de baixo para cima, ele só olhava de cima para baixo, e fazia, acontecia, porque ele tinha autoridade para isso. As autoridades davam cartas para isso, mas agora ele teve que olhar caído do chão para cima, contemplar Jesus e dizer: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo entendeu então que ele não estava perseguindo pessoas, não estava perseguindo uma instituição, uma palavra, ele estava perseguindo o próprio Deus. E aí ele passou por um processo profundo de conversão e recebeu esse novo nome, que significa agora pequeno. Paulo, que tinha dupla cidadania, era judeu e era romano, um homem sábio, entendido nas letras, agora ele se faz pequeno diante de Jesus Cristo. Porque diante de Deus não existe glória, não existe soberba, arrogância, não existe cultura, não existe graduação acadêmica do homem. Paulo, tudo aquilo que ele era, que ele tinha, que ele possuía, ele reputou agora como esterco, como escória, para ter um depósito espiritual na sua vida, para ter a presença, a unção do Espírito Santo operando na sua vida. Então o crente, ele nunca pode se considerar grande diante do Senhor. Antes ele pode ser um Saulo, fazer ele acontecer, ele é solicitado para isso e para aquilo, mas depois que ele se converte, ele se torna pequeno, porque diante de Deus todos nós somos como crianças, aprendendo a cada dia, crescendo a cada dia, protegido, blindado a cada dia no colo do Pai Celestial. Então o crente, quando ele se apresenta com muita arrogância, com muita soberba, dizendo o que ele é, que ele faz, que ele acontece, um pé e meio atrás com esse crente. Ele é realmente convertido, transformado, está realmente falando da parte de Deus? Então tem que ser humilde, ele tem que se apresentar como pequeno, como Paulo, nessas duas fases da sua vida. Primeiro ele era um Saulo, grandemente solicitado para perseguir a igreja do Senhor, porque ele tinha coragem, ele tinha ousadia para chegar e prender, fazer ele acontecer. A Bíblia está dizendo claramente que ele arrastava pelos cabelos, ele torturava, ele constrangia grandemente os crentes. Então essa coragem de Paulo chamava a atenção das autoridades, e ele era um Saulo, um solicitado para fazer essas coisas.
Mas depois que ele se tornou Paulo, ele disse: agora eu sou pequeno, porque eu estou diante de Cristo Jesus, e é Ele, é Cristo Jesus que habita, que está em mim. O que eu sou, o que eu faço agora é Cristo Jesus na minha vida. Por isso Jesus é o grande, Jesus é o glorioso, é Ele que aparece. Quando o crente quer aparecer mais de Cristo Jesus, então, volto a dizer, um pé e meio atrás, ou 2 pés atrás, com esse tipo de crente. Porque o crente realmente convertido, ele diz: eu sou o que sou, mas é em Cristo Jesus. E aí tanto faz se ele é pós-doutor em teologia, ou se ele é um semi-analfabeto, mas ele tem que estar na direção e na unção do Espírito Santo de Deus, e não usar aquilo que Deus lhe deu para engrandecimento pessoal, para inflar o seu ego diante da igreja, no louvor ou na ministração da palavra. Todos nós somos servos de Deus, do pastor presidente ao crente que aceitou Jesus neste momento. Todos nós estamos para servir ao Senhor, não para sermos Saulo, mas para sermos pequenos diante do Senhor, para sermos Paulo diante do Senhor. Preste atenção então na profundidade dessa mensagem, só referindo a citação de Paulo quanto à autoria da carta, ele testificando que quem está escrevendo é Paulo e não o antigo Saulo. Por quê? Porque muitas, talvez todas as pessoas daquela geração sabiam quem era o Saulo antigo, e se ele se identificasse na carta como Saulo, ia trazer à lembrança tudo aquilo que havia acontecido. Nós vemos que logo depois da conversão de Paulo, muitos dos apóstolos ficavam com medo, chegavam no campo, ficavam com medo de se aproximar de Paulo, não queriam aproximação com ele, porque sabiam como ele tinha praticado coisas terríveis contra a igreja do Senhor. O próprio Ananias, quando Deus falou com ele: vai e leva essa mensagem para Saulo de Tarso, que está na casa tal, na rua chamada Direita. Então ele falou: não posso ir não, Senhor, Deus me livre, eu conheço esse sujeito, eu sei o que ele tem feito contra a igreja do Senhor. Mas Deus disse: agora ele não é mais aquele Saulo, o solicitado para perseguir a igreja. Eu o transformei em Paulo, ele não está nem enxergando direito. É preciso que caia as escamas da visão dele, para agora ele comece a ter a visão verdadeira do que eu quero na sua vida. É um vaso escolhido e vai sofrer para fazer a minha obra. Então ele se tornou pequeno diante de Jesus Cristo. Então aprendemos só aqui neste tópico a autoria da carta, como Paulo ele mostra a sua transformação de vida. Aqui também tem algo que me chama a atenção. Nós vemos muitas vezes cantores e pregadores que são de Deus, aceitaram Jesus, estão fazendo a obra do louvor na adoração, mas eles colocam como identificação da sua pessoa aquele nome que eles usavam lá do mundo do crime, lá do mundão perdido. Então aquele apelido, talvez para chamar a atenção para a agenda, para dar aquele impacto, eles continuam usando: o fulano de tal. E a própria igreja, os próprios crentes ficam usando essa denominação da pessoa quando estava lá no mundo do crime. Não, era o Saulo, mas agora é Paulo. Era o solicitado para o tráfico de droga, para matar, para roubar, mas agora ele é Paulo, o pequeno diante do Senhor. Então evitemos isso. Então nós cremos que Deus pode transformar a vida do Marcola, do Fernandinho Beiramar e de tantos outros que são conhecidos por nomes específicos aí no mundo do crime, mas quando eles forem transformados pelo poder de Deus, eles não vêm com esse apelido para o púlpito, para o meio da igreja, do povo de Deus, vêm com o nome próprio, com que são registrados, não com o apelido que vem lá de fora, porque é o Saulo, mas agora é o Paulo, pequeno na presença do Senhor. Muito bem. Aqui o subitem 2 diz a assinatura apostólica, Paulo colocando a sua assinatura na carta. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Já expliquei. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Romanos 11, versículo 13. Então se ele escrevesse: é o Saulo de Tarso, você pensar: mas esse Saulo aí está escrevendo essa carta, esse cara é falso, é mentiroso, conheço esse Saulo, mas não, ele identifica como Paulo, mostrando que ocorreu uma mudança, uma transformação de vida, que lhe deu autoridade para fazer assim a obra do Senhor. Outro detalhe relevante
é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva: pela vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Então Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ou seja, ele não está escrevendo uma carta do seu próprio intelecto, inventada por ele. Não, Paulo recebeu uma direção de Deus, de que a igreja daquela localidade, no nosso caso aqui de Éfeso, e a igreja em todos os tempos, como veremos daqui a pouco, ela estava precisando daquela mensagem. Ele escreveu na direção de Deus. Não foi para matar a saudade, não foi apenas para dar um alô para os irmãos, não foi apenas para sequer mostrar um sentimento fraternal. Ele expressa também sentimento fraternal em todas as suas cartas, mas Paulo está escrevendo por direção do Espírito Santo de Deus. É Deus falando à igreja através da carta do apóstolo. Por isso ele diz: pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Então, pela vontade de Deus, não escolhido por homens. Gálatas capítulo 1, versículo 1, onde Paulo, ele está sempre mostrando que ele fala não por conta própria, mas fala revestido da autoridade do Espírito de Deus. Ele é um instrumento usado por Deus para ministrar essas cartas para edificação da igreja. Outro subtópico, subitem muito importante desta lição é uma epístola da prisão. Mostrando aqui que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, não exatamente dentro de uma grade, de uma célula prisional, mas ele estava em prisão domiciliar em Roma. Diz: a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versículo 1. O preso do Senhor, 4, versículo 1. O embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. A partir do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a vida do apóstolo Paulo vira um drama. Paulo, ele passa toda essa fase do capítulo 21 em diante de Atos dos Apóstolos, se apresentando aos tribunais, aos juízes, aos reis, sacerdotes, para audiências criminais, porque ele estava sendo acusado de praticar crimes, sem tê-lo praticado. Eram apenas divergências religiosas, judeus, ímpios, incrédulos, que investiam contra Paulo e o levaram à prisão para tentar impedir que ele continuasse fazendo a obra de Deus. Então você vai ver que a partir do versículo do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, a vida de Paulo é corriqueira, participando de audiências, e isso termina em Atos capítulo 28, dizendo que ele ficou numa prisão domiciliar. Ele alugou uma casa, teve permissão das autoridades, que mantinham Paulo preso para agradar as autoridades religiosas, as lideranças políticas. Sabiam que Paulo não tinha cometido crime, então permitiram que ele ficasse numa prisão domiciliar. Ele alugou uma casa por conta própria, recebia todos quantos iam até ele ouvir a palavra de Deus. Ele fez uma grande obra para o Senhor a partir dessa prisão domiciliar. Ele não podia sair dali, não estava livre mais para viajar. Ele já tinha efetuado as 3 grandes viagens missionárias, já havia fundado as igrejas em toda aquela região do Mediterrâneo, e agora ele estava partindo dali, enviando cartas, evangelizando, fortalecendo as igrejas através das epístolas. Ele estava numa prisão domiciliar, ele era impedido de sair dali, era guarnecido por segurança, mas tinha liberdade para falar a palavra de Deus, para receber todos quantos fossem até ele, receber a palavra e depois divulgar a palavra para lugares onde ele não podia ir. Portanto, Paulo estava numa prisão
domiciliar, uma epístola da prisão. Com certeza, o comentarista, na direção de Deus, ele nos chama a atenção nesse tópico, dizendo o seguinte: a prisão impede a obra de Deus? Estar alguém preso aprisiona também o Espírito Santo que está na vida dessa pessoa, para que a obra de Deus fique impedida? Absolutamente não. Então, o que nós aprendemos aqui, que não existe circunstância, não existe fato impeditivo algum que impeça a palavra de Deus de ser pregada. Paulo mesmo disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está, o Espírito de Deus que opera na minha vida não está. Não existe circunstância impeditiva alguma que impeça que a obra de Deus seja realizada, ainda que seja a prisão corporal. Ela limita a liberdade, pode limitar a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir do crente, mas não limita a ação do Espírito de Deus na sua vida. Então, nós podemos dizer: se eu tivesse na situação de Paulo, eu também faria o que ele fez. Se eu estivesse como Paulo e Silas, lá no cárcere, no fundo do cárcere em Filipos, eu estaria também perto da meia-noite, orando e cantando louvores a Deus, chamando a atenção dos demais presos e do próprio carcereiro. Nós não estamos numa prisão física, numa prisão de grades, ou mesmo numa prisão domiciliar, sem podermos sair para lugar. Mas as muitas circunstâncias da vida parecem prisão para nós, e às vezes diante dessas prisões nós nos recolhemos e pensamos: eu não vou mais fazer a obra de Deus, eu não aguento, eu não tenho condições. A prisão hoje não é necessariamente uma grade, uma cela dentro de um presídio. Quando nós nos deparamos com uma crise financeira, com uma dificuldade material na nossa vida, pensamos: não vou mais pregar, não vou mais ensinar, não vou mais exercer o dom que Deus me deu, porque eu estou passando por essa dificuldade. Está se fechando numa prisão e dizendo: não vou fazer a obra de Deus mais. O recurso material pode faltar para nós, mas a unção do alto não. Então, se nós estamos numa crise material, numa crise financeira, precisamos declarar que nós servimos a Deus, Jeová Jireh, o Deus da providência, aquele de quem a Bíblia diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E mais, Ele é poderoso para fazer por vós muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. O salmista diz: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nessas palavras, o crente está fiado, o crente está confiado, firmado, para dizer: eu posso estar passando por dificuldade agora, desemprego, crise financeira, aperto material, talvez até uma falta de gêneros de primeira necessidade em algum momento, mas eu sei que o supridor da minha necessidade é o Deus que me salvou, é o Deus que me colocou nesta obra, é o Deus que me deu este ministério. E mesmo sentindo essa prisão material, a prisão dessa dificuldade, eu continuo louvando, eu continuo pregando, eu continuo ministrando, porque eu sei que a dificuldade vai passar, nós vamos romper, e Deus estará sempre presente, nos dando a devida assistência. Talvez a prisão é uma limitação da saúde, uma doença. Lembro de um cantor de uma banda muito conhecida, que ele ficou tetraplégico, e ele não podia mais cantar, se locomover, e numa música, ou durante o instrumental, ele disse seu nome e disse: eu não posso andar mais, eu não posso tocar mais como eu tocava os instrumentos, mas eu continuo servindo a Deus com o único dom que me resta, a minha voz. E ele louvava ao Senhor. Naquela situação física difícil em que se encontrava, ele não deixou de louvar. Certamente ele estava tendo uma visão daquilo
que ocorreram na vida de Jó, cheio de doenças, de chagas, perdeu a família, perdeu todos os seus bens materiais, mas a sua língua não estava colada ao seu paladar, ele podia falar, então ele glorificava a Deus, no meio daquela prisão de doença, de carícia material. Então às vezes eu me gabo, se eu entrar numa prisão, eu vou continuar servindo a Deus. Dificilmente, pode até acontecer, mas a prima face, a primeira vista, não vai acontecer. Então a prisão que nós temos hoje são prisões sem grades, dificuldades, às vezes uma perseguição dentro da própria igreja, é uma prisão na qual alguém está tentando me colocar, ou talvez eu te colocar nessa prisão, para você parar de cantar, de pregar, de ministrar. A calúnia, a injúria, a difamação contra o seu nome, contra o seu ministério, pode ser uma prisão. Aí você se recolhe e diz: não vou fazer mais isso, não estou aguentando mais as pedradas, eu vou parar, eu vou dar um tempo. Paulo escreveu de dentro da prisão, ele estava preso, mas a palavra de Deus não. Então a perseguição, a calúnia, a injúria não pode limitar o dom, o ministério que Deus colocou na sua vida. Receba isso como motivação para crescer mais espiritualmente na presença do Senhor. É isso que Paulo fazia, estando ali retido, corporalmente, fisicamente, ele sentia mais entusiasmo, mais disposição para fazer a obra do Senhor. E deve ser assim o crente, quando ele se vê numa prisão. A prisão, ela desenvolve mais a nossa mente, nosso raciocínio, e consequentemente atrai mais a unção do Espírito para fazermos a obra do Senhor. Eu disse que nós não estamos em prisão, mas de certa forma estamos no período de quarentena, devido ao risco do coronavírus, a essa imposição, não de um isolamento total, mas de um distanciamento dentro de casa e principalmente fora de casa. É preciso nesses dias manter um distanciamento social, não um isolamento pleno, não é isso, mas um distanciamento social para evitarmos que a contaminação, principalmente das pessoas que fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Nós estamos então com restrições, não podemos nos reunirmos no templo, porque é uma aglomeração de dezenas, centenas de pessoas, e o risco existe. Então nós estamos com a nossa liberdade restrita, é uma forma de estarmos presos dentro da nossa própria casa, uma espécie de prisão domiciliar. Na verdade não é, nós podemos sair com os devidos cuidados, mas não podemos fazer reuniões, cultos de louvor e adoração, as classes de escola dominical. Nós estamos num período de restrição a tudo isso, e é uma forma de prisão. E quando nós estamos com essas restrições, o Espírito Santo tem uma tendência de nos usar mais, de chamar mais a nossa atenção. Preste atenção, o que ocorreu com a minha própria vida nestes curtos dias de restrição social, de restrição da nossa liberdade de ir, vir, estar e permanecer. Então eu não imaginava estar transmitindo a escola dominical, alcançando as nossas classes da Igreja Assembleia de Deus Restauração Pentecostal, mas também alcançando milhares de pessoas que estão ao vivo agora, e outras tantas milhares que alcançarão depois através da gravação. Olha que crescimento nós alcançamos através da restrição. Estávamos na nossa zona de conforto, no templo, com ar-condicionado, com essa estrutura maravilhosa que nós temos, e agora através desta prisão, Deus mostra que nós temos algo mais a fazer. Eu deliberei nesses dias, imaginando que nós temos muitos irmãos e irmãs que lecionam na escola dominical, das classes juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, das classes infantis, e eles têm uma sede de aprender a lição de adultos, porque são adultos, e não podem, porque não tem tempo, e nós nunca encontramos um dia da semana propício para a ministração para as classes de professores. Sempre padecemos disso e sempre ouvimos reclamações. E durante esses dias, nessa prisão, eu pensei, eu vou começar a gravar durante a semana, até o sábado pelo menos, gravar as lições da escola dominical
para alcançar os professores da escola dominical, alcançar os irmãos e irmãs que trabalham em escalas nos domingos, não podem vir na escola dominical. Tem também aqueles dormiocos, é claro, que não vêm mesmo na escola dominical, né? E também serão alcançados. Então, quantas pessoas serão alcançadas através da ministração da escola dominical em Gravação? Nós continuaremos usando essa ferramenta através do Facebook, e também já temos a nossa página no YouTube, onde nós estaremos ministrando a palavra de Deus, pregações, estudo da escola dominical através do YouTube. E mais, Deus me deu um despertamento. Eu senti um despertamento de Deus nesses dias, pensando, a minha limitação é muito grande na minha vida pastoral e na minha vida profissional secular. Se a vida está correndo de 0 a 100, eu estou a 150. Então eu, como pastor, como obreiro, tinha que estar evangelizando, indo nas casas, e eu não me sobra tempo para isso. E agora Deus me chamou a atenção nessa prisão. Deus me fez sentir que eu posso despertar pela madrugada e gravar um vídeo destinado a pessoas que estão às vezes dentro de um quarto, trancado, drogado, pensando em suicídio, em tirar a própria vida. Gravar um vídeo com a mensagem de Mateus 11, 25 a 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para alcançar vidas que estarão jogadas nas ruas, drogadas, num ano de prostituição, num ano de idolatria, pessoas que estarão ali na madrugada pensando na sua doença, que estão à porta da morte, não tem mais jeito, e nós poderíamos, através de um vídeo enviado a essas pessoas, dizendo: Jesus te ama, Ele te cura, Ele te tira dessa situação do vício, Ele te transforma agora num novo homem, numa nova mulher, numa nova pessoa, numa nova vida, um novo ser. Creia no nome de Jesus Cristo e saia dessa situação agora. Ele te ama, Ele quer transformar a sua vida. Nós podemos dizer isso para as pessoas no meio da madrugada, em situações de sofrimento terríveis, e alcançarmos assim tantas vidas para Jesus. Há testemunhos hoje de tantas pessoas que foram alcançadas para Jesus em circunstâncias como esta. Estavam ali a ponto de tirar a própria vida, mas abriram a internet, receberam um vídeo, meditaram naquela mensagem, e hoje estão pregando a palavra de Deus, estão nos púlpitos, nos altares, aguardando a volta de Jesus. Então, nós podemos e devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade de prisão para aperfeiçoarmos a nossa vida espiritual e fazermos algo mais para o Senhor. Muitas vezes, porque nós não estamos fazendo fora do ambiente de prisão, Deus permite que venha essa prisão. Então nós não podemos dizer que o novo coronavírus, a doença Covid, é uma praga, é um juízo de Deus por isso, por aquilo. Não vamos pregar isso, que Deus não levantou ninguém profeticamente com o dom do Espírito Santo para declarar isso. É um sinal da volta de Jesus, é um prenúncio, faz parte do princípio de dores para o arrebatamento da igreja. Não tenha dúvida disso. O crente que faz um estudo mais superficial da palavra de Deus tem consciência disso. Nós estamos às portas para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Então Deus permitiu que viesse esse momento de restrição, atingindo toda a face da terra, principalmente para chamar a atenção da igreja, para colocar a igreja, tirar a igreja da zona de conforto. As nossas bandas, nossos corais, nossos pregadores agendados, nossos cultos suntuosos, para nos colocar num ambiente de uma determinada prisão e dizer: ore mais, jejue mais, pregue mais através da internet, use mais os recursos que vão alcançar além das quatro paredes do templo. É como que o Espírito Santo dizendo: eu estou colocando vocês nessa prisão para que vocês meditem, enviem cartas, epístolas a partir dessa prisão, para quem está longe e não está sendo alcançado pela aparelhagem deste culto, pela voz deste coral, pela voz desta banda, deste instrumental lindo que está aí dentro. Vão além, manda uma carta através da internet, transmitam agora a palavra de Deus através da internet. E nós estamos aqui, e Deus nos deu agora essa nova missão. Então é uma oportunidade que você nunca viu. Eu estou servindo a Deus desde 1987.
faça as contas aí quantos anos, e nunca vi líderes da igreja do Brasil convocar um jejum a nível nacional. Hoje, 5 de abril de 2020, é a primeira vez que isso está acontecendo, ainda que com um certo distanciamento dos líderes. Foi feito aí através da internet. Não houve uma reunião dessa liderança, como nós esperamos que ainda venha acontecer, porque esse é o momento em que presidente de convenções nacionais, da CGADB, Madureira, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e tantas outras Assembleias de Deus, tantos outros ministérios, tantas outras denominações, deveriam fazer uma reunião, se não é possível fisicamente, pelo menos uma reunião virtual, uma conferência online, para eles, de certa forma, darem as mãos, orarem, e disserem: vamos esquecer as nossas divergências de ordem convencional, vamos esquecer agora que eu sou da Assembleia de Deus ministério tal, você é da Assembleia de Deus do outro ministério. Até hoje nós não nos comunicamos, parece que somos concorrentes, adversários dos outros. Vamos unir agora a nossa visão como homem de Deus, como líderes da igreja no Brasil. É importante que haja multiplicidade de ministérios, isso é bom, ajuda a divulgar mais a palavra de Deus, mas que não haja diversidade espiritual, diversidade de ministério, mas unidade espiritual. Vamos juntar agora todos os líderes, esquecer as divergências e convocar dias de jejum e de oração. Um momento, vamos colocar meia hora, todos os crentes do Brasil, a igreja do Brasil. Nós temos, se temos 40 milhões, se 30, se 25 milhões, passar 30 minutos de joelho, a uma só voz clamando aos céus. Irmãos, é capaz de a gente ouvir barulho de demônio caindo no ar, no chão, barulho como relâmpago, como trovão, de demônios caindo, de principados e potestades sendo derrotados, caindo mesmo, sendo derrotados, aniquilados, pelo poder da oração de uma igreja que ora. Na igreja primitiva, cuja carta estamos estudando aqui, era parte da igreja primitiva, diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, quando eles oravam, o chão tremia, porque era o coração e a alma da multidão. Houve divergência ministerial. Paulo e Barnabé dividiram a obra, não se entenderam em determinado momento. Paulo pegou Silas e foi para um lado, Barnabé pegou João Marcos e foi para outro, mas continuaram fazendo a obra de Deus. Certo que Barnabé e João Marcos não aparecem mais na narrativa, Paulo e Silas sim, mas a obra de Deus continuou. Não houve briga pessoal, houve divergência de entendimento. E é certo que há entre o ministério da própria Assembleia de Deus divergência teológica até, mas que não haja divergência de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e breve virá. Esse lema da Assembleia de Deus não pode mudar. Então, se não só a Assembleia de Deus, mas todos os credos evangélicos se unirem, muito mais do que no dia de hoje, e as lideranças proclamarem um dia de oração da igreja brasileira, alguns minutos, meia hora, todo mundo de joelho, a uma só voz clamando ao Senhor. Vamos ver o que vai acontecer nessa nação e até na face da terra, no mundo inteiro, pelo poder da oração. É para isso que Deus está nos chamando nesse momento de prisão, pelas restrições de risco quanto à exposição ao novo coronavírus e à Covid-19. Deus está chamando a igreja para a oração. Então você vê vídeos aí na internet da imagem, da voz de líderes de todas as igrejas, quase todas as igrejas, as maiores pelo menos, convocando o povo para hoje, como um dia nacional de jejum e oração pelo Brasil, porque o presidente Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente da República, pediu que a igreja faça um dia de jejum e oração em favor do Brasil, em favor da estabilidade social, econômica e política da nossa nação. E é claro, pelo fim, pelo aniquilamento desse vírus terrível e a sua doença. E a igreja tem poder para isso, esquecendo as divergências, parando de gravar vídeos, um pastor atacando o outro, um pastor brigando com o outro. Irmãos, o coronavírus, acredite nisso aqui,
conseguiu unir judeus e muçulmanos, judeus e palestinos. Eles estão fazendo reuniões conjuntas para combater esse vírus, essa doença. E no meio da igreja ainda tem pastores aproveitando a crise para brigar um com o outro, falar mal um do outro. Estamos ou não estamos precisando de uma prisão para aflorar alguma coisa nova na nossa mente? Vamos nos unir, ministérios, pastores, orar juntos, orar uns pelos outros, proclamar jejum e oração. A nossa igreja, desde o dia 18 de março, muito antes de sair qualquer decreto de governo, nós já havíamos feito um comunicado à igreja, restringindo as reuniões públicas na igreja, convocando a oração em família, a oração individual e proclamando um jejum. Não havia ainda sido convocado o jejum para hoje. Então nós definimos que toda quinta-feira, durante essa crise, durante essa prisão, a nossa igreja está em campanha de jejum e oração, oração direta. E toda quinta-feira um jejum ao Senhor, para a eliminação do vírus, para o fim dessa crise política, econômica, social que se instalou no Brasil e está sendo pior do que o próprio coronavírus. Então é um momento de oração. Os líderes estão certos. Todos que puderem, façam hoje nesta prisão de restrição social um jejum. É um jejum congregacional da igreja no Brasil. E se você não se programou para jejuar hoje, não deu tempo, jejue durante a semana. Faça isso na sua igreja, pastor, líder, pastora. Marque um dia da igreja, um dia da semana, para que a igreja esteja jejuando 12 horas, 24 horas, mas fazer um jejum ao Senhor em prol do Brasil. Nós temos a vitória garantida. Não existe, até hoje não surgiu nenhum mal, nenhum problema que não seja removido pela mão de Deus, através dessas duas receitas infalíveis: jejum e oração. E quando a igreja ora e jejua, é porque a igreja está unida. A Bíblia diz: e orando eles, e jejuando, disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala quando a igreja ora e jejua. Não estava falando muito até hoje, talvez porque nós estávamos acomodados numa zona de conforto. Então agora Deus cria essa situação, permite essa situação e nos coloca numa prisão e diz: olha, jejua, consagra a vida. É preciso um recomeço da igreja no Brasil. Deus quer uma igreja não apenas litúrgica, não da zona de conforto dos nossos templos bem estruturados. Deus quer a igreja orando e jejuando. É assim que o Espírito Santo fala e que opera. Com certeza já está operando nesses dias, e nesse dia de jejum e oração da Igreja Nacional no Brasil. Deus vai operar grandemente. Nós vamos ver o resultado disso, muito além daquilo que a política, que a economia, que a ciência preconiza para a solução do coronavírus. A solução vem antes, pelo poder da oração da igreja, jejuando e consagrando ao Senhor. Isso é prisão. Nós estamos de certa forma numa prisão, e percebendo como a prisão ela cria um novo rumo, como a prisão ela cria novas oportunidades para fazermos a obra de Deus. Então o que está dizendo Paulo? Ele escreveu as cartas tão poderosas de dentro de prisão. Aprendamos, quando estamos no sentido numa prisão, não da grade física, prisão esta do coronavírus, prisão de uma doença, prisão de uma crise financeira, prisão de perseguição dentro do próprio ministério. É hora de fazer algo maior, algo melhor para o Senhor. Amém? A data: de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igreja na região do Mediterrâneo, Paulo escreve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos 28 e 30, entre 60 e 62 aproximadamente. A partir dessa premissa, que é a data provável da redação da Epístola aos Efésios, ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Atos 6, 21. Por que o pregador chama a atenção aqui da data em que a carta foi escrita? 62 depois de Cristo. Olha, muito simples, percebamos isso. De 62 depois de Cristo até hoje, 5 de 4 de 2020, os problemas da igreja mudaram? Não. A igreja é a mesma, o ser humano é o mesmo, os problemas são o mesmo.
Portanto, a necessidade de buscar o Espírito Santo, renovo a cada dia, é a mesma. Até Jesus voltar, a situação será a mesma. Então, o tempo, 2000 anos se passaram da escrita aos Efésios, e nós continuamos sendo essa igreja de Éfeso, precisando estudar, aprender e praticar esta epístola escrita aos Efésios. Nós somos os Efésios de hoje, e a igreja vai ser no transcorrer das décadas, dos séculos, dos milênios, se ainda vierem, essa igreja de Éfeso até a volta de Jesus. Os destinatários dessa carta: o item 2, tópico 1, a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, um porto que desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Esta era a cidade de Éfeso, uma potência, uma cidade que era rica economicamente pela sua posição geográfica, pela sua estrutura de cidade. Imagine agora a igreja dentro de um centro comercial populacional como este, altamente desenvolvido. Veremos depois a religiosidade em Éfeso, e vemos que o povo de Deus estava se sentindo ali muito pequeno, impotente diante daquela situação. E não é assim na igreja de hoje? Nós nos sentimos diante da perseguição do mundo, diante do desenvolvimento do mundo. A igreja pensa: será que vale a pena? O mundo lá fora alcança riqueza, prosperidade. O mundo lá fora está indo de bem a melhor, e a gente parece que vai de mal a pior. Isso no sentido material, no sentido econômico. A igreja pensa: será que não é melhor ficar junto com eles? Não, deixar tudo para lá. Então imaginemos que os crentes em Éfeso estavam nessa situação, batendo um desânimo espiritual, batalhando espiritualmente, mas vendo que materialmente, economicamente, parece que o povo lá fora está mais feliz. Lendo engano. Paulo soube disso pelo Espírito Santo e escreveu essa carta para mostrar: vocês são redimidos, é diferente do mundo lá fora, e tem que dar um exemplo, não como o mundo, ostentando coisas materiais, mas ostentando riquezas espirituais. Então Paulo escreveu para fortalecer o crente diante de um mundo rico materialmente, mas pobre espiritualmente. Ele chama atenção na carta apostólica para isso. Como era a religiosidade em Éfeso? A religiosidade em Éfeso, a cidade abrigava o templo de Ártemis, que é a Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, conforme Atos capítulo 19, versículo 27 ao 29. E mais, quanto mais a igreja crescia e as pessoas se convertiam, está lá em Atos 19, sabendo que muitos que seguiam artes mágicas, práticas satanistas, eles abandonavam essas práticas e levavam seus livros e queimavam em praça pública. E quando fizeram a soma disso, davam um montante muito grande de valor econômico. Então era a riqueza material que estava sendo perdida em prol da riqueza espiritual, do crescimento espiritual. E o mundo em Éfeso, essa cidade poderosa de Éfeso, não olhava a igreja com bons olhos. Com certeza tinha perseguição, e o próprio Paulo experimentou isso ali. Quando
pregou a palavra de Deus e era grandemente usado por Deus. Os seus seguidores foram quase linchados pela população que se levantou contra eles. O próprio Paulo foi impedido de se apresentar no teatro. Esse teatro aqui, que cabia 25 mil pessoas, estava lotado de gente clamando: grande é a Diana dos Efésios. Estavam prontos para trucidar Paulo. Ele foi impedido pelos seus amigos de entrar ali, porque era uma situação muito difícil. Isso é o que a igreja em Éfeso estava vivendo, e é para essa igreja que Paulo agora está escrevendo, mostrando que eles foram redimidos por Cristo. Eles tinham a presença do Espírito Santo, não deviam temer. Então a igreja não pode ter medo diante da imponência do mundo, da imponência política. Nós temos hoje um poder político que, se possível fosse, dominaria a igreja e impediria a igreja de realizar a obra do Senhor. E estamos vendo nessa crise agora, em razão do coronavírus, que houve restrição a tudo, e é claro, as atividades religiosas para aglomeração de pessoas. Mas existem por aí filhotinhos de ditadores que estão proibindo que a igreja abra sua porta. Não pode ter uma quantidade de pessoas como nós temos aqui, 5 pessoas agora. Você viu na internet aí, em determinada cidade, um padre rezando uma missa, porta fechada, 4 pessoas dentro da igreja, ele gravando, e mais de 2.000 pessoas acompanhando a missa pela internet. Entram fiscais da prefeitura e dizem: não pode fazer nada dentro da igreja, tem que ficar totalmente fechada e escura. E o padre pondera, em determinado momento ele bate na mesa e diz: é proibido agora fazer missa, é proibido rezar, seu prefeito, seu juiz. Então estão surgindo filhotinhos de ditadores, aproveitando para perseguir a igreja. Então a igreja está restrita para reuniões coletivas, nós estamos conscientes disso. Eu disse que antes de sair decreto, eu já havia feito um comunicado à igreja. Mas a palavra de Deus não está presa, seja de casa, de dentro do templo, de uma sala, nós estamos transmitindo a palavra de Deus, porque ela não está restrita. O Espírito Santo não está restrito. Filhotes de ditadores pagarão caro por isso. E preste atenção, igreja, esses políticos, governadores, prefeitos, filhotes de ditadores, de Nero, de Herodes e de tantos outros, que estão aproveitando para cercear, não a igreja, mas a palavra do Senhor, são os mesmos que daqui a pouco estarão batendo nas portas das igrejas, querendo subir em púlpito das igrejas, pedindo votos de apoio político. Preste atenção nesse tipo de gente, igreja, e não se deixe levar por promessas mirabolantes desse tipo de filhotes ditadores, que estão aproveitando essa ocasião para demonstrar o seu ódio e a sua perseguição à igreja do Senhor. Então a igreja em Éfeso estava sofrendo esse tipo de perseguição, mas Paulo está dizendo: não se apequene, não se diminua diante dessa situação. Vocês são redimidos pelo poder de Deus, vocês têm o Espírito Santo de Deus. Isso é tudo na vida do crente, livre andando pela rua ou dentro de uma prisão. O Espírito Santo faz diferença na nossa vida. Não importa quem quer que se levante contra nós, a igreja é eleita do Senhor, e nada vai parar esta igreja, nada vai calar este povo até a volta de Jesus. Quando a grande tribulação se abater aqui, então que os ditadores, precursores do anticristo que estão aí, façam a sua vez. Nós estaremos na glória celestial com Cristo Jesus. Meu horário está avançando, mas nós estamos transmitindo ao vivo. Vamos adiante, vamos limitar aqui, mas concluir a lição. A igreja em Éfeso, ou de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e os conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículos 5 a 7. A obra do Espírito Santo, inclusive para batizar e distribuir dons, não cessou. Ainda que haja ministérios que são sensacionalistas, ou seja, não acreditam mais em milagres, em manifestação dos dons do Espírito Santo, a Assembleia de Deus não é assim. Nós continuamos pregando: Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais, e breve vai voltar para levar essa igreja para o céu. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, ore a Deus e busque a oportunidade, busque esse momento glorioso
de receber o batismo com o Espírito Santo, de louvar e adorar a Deus em línguas estranhas. Isso é possível e é destinado aos crentes. Quando o povo ficou abismado diante do povo falando em língua estranha no dia de Pentecostes, Pedro tomou a palavra e disse: isso é o cumprimento da profecia de Joel 2:28. E não é apenas para agora, não é apenas para nós, é também para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão distantes e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele nos chamou, nós somos igreja do Senhor aqui, e portanto o batismo com o Espírito Santo está à nossa disposição. Nunca a igreja precisou ser cheia do Espírito Santo, com batismo e com dons, como nos dias de hoje. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência gloriosa que o crente tem que buscar. Você pode ser novo convertido, não conhecer direito a palavra de Deus, como os crentes em Éfeso não conheciam. Nós nem sabíamos que existia Espírito Santo, quanto mais ser batizado. Mas Paulo impôs as mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Quando? Qual o tempo determinado para receber batismo com o Espírito Santo, pastor? Eu não sei, não tem tempo determinado. O que eu digo é que eu esperei 14 anos, via crente ser batizado com o Espírito Santo. Eu ministrava o ensino e via a igreja se encher, pregava e via a igreja se encher, mas eu não recebia. 14 anos depois eu esperava receber o batismo com o Espírito Santo numa festa do ciclo de oração, numa festa do aniversário da igreja, que é a oportunidade propícia para se receber batismo com o Espírito Santo. Mas às vezes Deus reserva para nós um momento mais inesperado possível. Às vezes a irmã que está esperando lá na festa do ciclo de oração, você batizado, falar em língua, você cheio, e às vezes ali no fogão trabalhando, no tanque lavando roupa ali, limpando a casa, ela cantando louvor, ouvindo louvor, no pendrive, no CD, no DVD, ela é batizada com o Espírito Santo. Às vezes o irmão está no seu serviço, e agora entra na minha experiência. Eu estava, depois de 14 anos de crente, trabalhando no meu gabinete, e pensando, ouvindo hinos, e pensando: Jesus, o Senhor não me batizou com o Espírito Santo até hoje. O Senhor batiza tantas pessoas à minha volta, e eu não sou batizado ainda com o Espírito Santo. O que está acontecendo comigo, Jesus? Você está pensando que eu vou desistir de buscar o batismo com o Espírito Santo? Eu falava em pensamento com Jesus, eu não estava de joelho, sentado, trabalhando, e orando em pensamento, dialogando com Jesus, e dizendo: olha Jesus, eu vou ficar diante do Senhor igual aquele cachorrinho. O Senhor sabe aqueles cachorrinhos? Que o dono chega, ele pula no colo do dono, ele lambe o dono, beija o dono joga ele para lá, ele volta no colo do dono de novo. Tem hora que o dono fica tão enjoado que coloca ele para fora e fecha a porta. Quando abre a porta, ele pula de novo no colo do dono. Ele quer sentir o dono, ele quer aquele aconchego. Eu disse: Jesus, eu vou ficar assim com o Senhor até o Senhor me batizar com o Espírito Santo. E naquele momento desceu poder naquela sala, naquele gabinete. Eu comecei a falar em mistério, a cantar em mistério com Deus, e passei ali mais de hora adorando a Deus em mistérios. Isso pode acontecer e vai acontecer com a sua vida. Busque o batismo com o Espírito Santo, ainda que não tenha ninguém para te impor as mãos. Vá orando, onde você estiver, andando pela cidade, dentro de um ônibus, dentro de um carro, em casa, na igreja, vai dizendo: Jesus, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, eu quero essa experiência viva com o Senhor, e Jesus vai te batizar. Creia nisso. Os irmãos em Éfeso passaram por essa experiência gloriosa pela imposição de mãos do apóstolo Paulo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, 19:8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Atos 19:9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Atos 19:12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Paulo ministrou ali, e Apolo ministrou ali, e foi instruído por Priscila e Áquila. Atos 18, 24 a 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. Timóteo 1:3. Segundo Irineu, 130 a 122, seu período de vida depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Só que chegou um momento, como eu disse aqui antes, que essa igreja mergulhou numa frieza espiritual, numa fraqueza de fé, diante do poderio mundano que vinha contra ela.
Tanto que isso aconteceu que das 7 cartas do Apocalipse, uma carta foi dedicada à igreja de Éfeso. E nós eu tive o privilégio de encontrar e trazer aqui uma revista onde nós estudamos as 7 igrejas de Éfeso e as 7 igrejas da Ásia. E a igreja em Éfeso, a lição deu como título: Éfeso, a igreja do amor esquecido. Porque na carta a essa igreja, Jesus chama a igreja para lembrar do primeiro amor. Ele elogia a igreja que ora, a igreja que combate a idolatria, mas uma igreja que estava perdendo o referencial do primeiro amor. E como a igreja de Éfeso de 2020 está precisando disso, perdendo o contato com o primeiro amor. Nosso crescimento material, os nossos templos bem construídos, as nossas graduações, principalmente em teologia, como que dizendo, nós não precisamos mais do Espírito Santo. Se precisar a gente chama, mas fica lá. Não pode ser assim. Quanto mais é preciso que nós cresçamos em tudo, em quantidade e em qualidade. O crescimento da igreja tem que ser quantitativo e qualitativo, mas principalmente qualitativo, porque quantidade sem qualidade para Deus não serve. E a igreja em Éfeso, ela chegou a experimentar um esfriamento espiritual, esquecendo do primeiro amor, o mundanismo quase dominando a igreja, sufocando a igreja. E Paulo escreve: vocês são redimidos, vivam como redimidos em Cristo, deem testemunho dessa vida transformada, volte ao primeiro amor. Jesus chamou a igreja com essa exortação através do anjo da igreja. A igreja está precisando hoje voltar ao primeiro amor, o referencial, Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo. Não abramos mão dele, façamos como Davi na sua oração. Davi estava sentindo o distanciamento de Deus, ele não compunha mais salmos como antes, não tocava harpa mais como antes. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha grande exército, ele era o rei de Israel, mais poderoso da terra. Mas ele disse: sem o Espírito Santo não dá, tudo isso fica perdido. E ele fez a oração do Salmo 51: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação, porque eu preciso anunciar a tua palavra, o teu caminho aos transgressores. E sem isso o reino não importa, não vale nada. Nós não podemos perder o referencial do Espírito Santo. Voltemos ao primeiro amor. A saudação epistolar, a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. 1 de Pedro 2,19. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Eu repito, a partir de Éfeso até hoje, a igreja de 2020 é destinatária desta igreja. Paulo usa o termo graça e paz, porque é um termo de salvação daqueles que têm a nova vida em Cristo Jesus. Muitos crentes já têm certo constrangimento de saudar com a paz do Senhor em público. Você tem que sair por aí gritando, paz do Senhor, mas você tem que cumprimentar com a paz do Senhor. Graça e paz, paz de Cristo, paz de Deus, não importa. Tem gente que acha que é errado. Se não for a paz do Senhor, então eu não respondo. Não, paz de Cristo, paz de Deus, paz, graça e paz, mas mostrando que nós somos membros do corpo de Cristo, somos um povo diferente na face da terra. Então nunca tenha constrangimento de saudar o seu irmão, a sua irmã, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Com a paz, paz de Deus, paz de Cristo, mas tenha paz. Amém? Passando agora para o último tópico, o propósito da epístola, ou da mensagem, até porque já comentamos o suficiente, né? Vamos exaurir aqui pelo menos a leitura do texto. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões
de mistérios, magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Capítulo 1, versículo 20 a 22. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. A doença Covid, coronavírus, isso não é o fim para nós. Como disse, é uma nova oportunidade. Deus está no controle. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Capítulo 2, versículo 1 a 10. Lembra que eu disse que Paulo, ele escreve essa carta em duas partes. Primeiro, mostrando que os crentes eram redimidos por Cristo, e segundo, se são redimidos, eles precisavam mostrar uma vida de redenção em Cristo Jesus. Destaca-se ainda a preocupação com a unidade e paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. 2, 11 a 18. Então é importante que nós tenhamos divisões ministeriais, mas não podemos ter divisões espirituais. Atenção, todos nós pastores, evitemos criticar, difamar, caluniar uns aos outros, principalmente através da internet. Vamos orar uns pelos outros. Fulano de tal saiu da minha igreja, ele fundou uma obra, mas ele está fazendo a obra de Deus, pregando. O apóstolo Paulo disse que uns pregam para ganhar dinheiro, para ganhar fama, outros pregam por contenda. Mas o importante é que Cristo seja nomeado, porque tem também os que pregam de boa mente. No final, Cristo vai julgar a todos. Eu não posso fazer julgamento, eu não sou juiz, eu sou servo. Então vamos trabalhar com unidade de fé, unidade espiritual, mesmo na diversidade ministerial. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Leia depois 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante. Cristo, a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, todos nós somos membros. Eu não sou, como pastor presidente, eu não sou cabeça do corpo, eu sou parte desse corpo, membro desse corpo. Então não importa se nós estamos na posição de braço, de pé, de dedo, de unha, de orelha, de ouvido, de nariz, todos nós temos uma função nesse corpo para que o todo funcione. Ninguém pode usurpar a função de ninguém. Fique na posição que Deus te colocou até que Ele te dê uma nova função. Somos membros do corpo de Cristo e somos membros uns dos outros neste corpo de Cristo. Amém? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo e a igreja. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Primeiro tópico, primeiro eixo temático: somente através de Jesus Cristo nós temos um encontro com Deus. Eu falava no começo. 2, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Então, se eu sou salvo em Cristo Jesus, eu tenho uma vida de experiência no Espírito Santo. Eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim através do Espírito Santo, me preparando, me capacitando, me santificando a cada dia para a plenitude, o dia pleno da redenção. 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Atos 2,16. Então somente por intermédio de Jesus Cristo, da obra do pacto da cruz, é que nós temos acesso a Deus. Não tem outro meio de chegar a Deus a não ser passando pela cruz de Cristo, reconhecendo que Ele efetuou a obra da redenção com o seu sangue na cruz, estabelecendo a nova e eterna aliança entre nós e Deus. 4, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Falei de batismo, falei de dons, falei de milagres. O mistério de Deus continua sendo revelado e será até a volta de Jesus. O novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito Santo. O novo estilo de vida. Sempre tenho repetido que todos nós temos como pregar, louvar, trazer vidas para Deus
sem estar neste púlpito. Não, isso é impossível, não tem jeito, tem que abrir a boca, tem que falar, é claro. Regra geral é isso. Mas um grande evangelista disse: evangelize, se precisar, use palavras. Sabe o que isso significa? Quando você sai da sua casa, vindo para a escola dominical, com a sua revista, com a sua Bíblia, vestido como crente, você está evangelizando. Você não está vendo quem está te observando na sacada, na varanda, na janela, debaixo de uma árvore. Pode ser alguém nas drogas, alguém perdido está te olhando, alguém que já foi crente às vezes, olhando você caminhando com a Bíblia na mão, com postura de crente. E através desta visão, tal pessoa pode pensar: eu preciso ser como esse crente, como esse jovem, essa jovem vestida de crente, com postura de crente, como esse irmão, essa irmã. Por isso que é importante nós termos a postura de crente. Quando andamos pela rua, quando estamos vindo para a igreja, estamos evangelizando somente com a nossa postura de crente, com o nosso exemplo. Evangelize. Se precisar, use palavras. Não está falando para ninguém, não está nem vendo quem está te vendo, mas alguém vai chegar na igreja e vai aceitar Jesus porque viu a sua postura de crente. Daí a importância de carregarmos a Bíblia. Olha, hoje nós temos aqui, nessa ferramenta, nessa máquina, nesse smartphone, várias versões da Bíblia, da harpa cristã, de tudo que você quiser, de Deus, você pode colocar aqui dentro dessa máquina. Então coloco no bolso, não preciso mais carregar a Bíblia, nem harpa, nem revista de escola dominical. Não, precisa sim, porque isso aqui é um instrumento de evangelização. Ninguém está vendo a Bíblia no meu celular, mas se eu carregando a Bíblia, vestido como crente, eu estou evangelizando. Alguém vai aceitar Jesus com base nessa postura. É um novo estilo de vida que o crente não pode esconder. E os irmãos em Éfeso estavam começando a sentir vergonha de ser crente numa cidade rica e próspera. Estavam começando a se esconder e se acovardar. Paulo diz: vocês são redimidos, andem como crente, testemunhem como crente, se vistam, andem vestidos com roupa de crente, carreguem a Bíblia como crente. Alguém vai ver e vai aceitar Jesus com base nessa postura. Não é pregar, se eu não estou pregando no público, ninguém vai aceitar. Eu não estou fazendo nada para estar fazendo muita coisa com o seu testemunho, com o seu estilo de vida como crente. Amém? Os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo. Portanto, Paulo chama atenção para a questão familiar e conjugal, que não acontecia apenas em Éfeso, mas acontece dentro da igreja de hoje. Problemas familiares e conjugais que acabam refletindo no ministério e na obra de Deus negativamente, precisam ser combatidos. Leia Atos capítulo 5, a partir do versículo 22, e siga essa orientação, pratique esse ensinamento. Cheguemos aqui à conclusão. A epístola revela um elaborado estudo de salvação e de suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Nós estaremos estudando isso com detalhes ao longo deste trimestre da carta aos Efésios. Nós aprendamos isso. Este elaborado estudo traz grandes implicações para a obra da salvação, grandes implicações para a nossa vida cristã. Eu estou me convertendo mais. Ontem eu li a carta aos Efésios, aprendi coisas novas. Durante a semana eu vou ler de novo, e a cada semana eu vou ler e vou aprender muito mais. Faça isso, vamos estudar Efésios, ler a carta quantas vezes conseguirmos, estudar esta lição, e nossa vida vai ser transformada. Esse momento de restrição social que nós estamos sofrendo, vamos nesta prisão fazermos algo novo para o Senhor, e essa lição já nos mostra como isso é possível, como isso é necessário. Vivamos essa realidade em nome de Jesus. Amém? Desculpe ter me alongado muito aqui, agradecendo aqui a presença dos nossos irmãos colaboradores, irmão Diácono Daniel, o jovem André, nosso cooperador técnico em audiovisual, o R, o Diácono Edmar. Deus abençoe os irmãos que colaboraram aqui nesta ministração, e a todos os irmãos das classes Ruth, Neemias e das demais classes da igreja, todos que foram alcançados por esta ministração e que ainda serão alcançados.
nós estamos fazendo a obra de Deus agora de uma forma mais diferenciada, mais abrangente, a partir do momento dessa restrição, como Paulo escrevia da prisão. E Deus vai abençoar a igreja e crescer mais em quantidade e em qualidade. Como disse o pastor Silas Malafaia, depois de passar tudo isso, não só a igreja, o Brasil vai entrar numa fase de prosperidade, de bênção, de vitória, como nunca antes visto na história deste país. Creiamos nisso em nome de Jesus. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, graças te damos por essa oportunidade, por este privilégio desta ministração. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa produzir o efeito glorioso que somente o Espírito Santo pode fazer no coração, na alma, na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa alcançada por esta ministração. Te agradecemos, ó Deus, por essa escola dominical, por essa revista que estamos estudando, que resulta em grande crescimento quantitativo e qualitativo para a nossa igreja, para a obra do Senhor. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a vida de cada um de nós, seja com a nossa casa e com todos que vivem, amam e estão aguardando a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crendo, respondamos amém. Essa foi a transmissão do Ministério Assembleia de Deus Restauração Pentecostal, com o nosso templo sede aqui na Avenida França, esquina com a Rua Bolívia, perto do Trevo, na entrada do bairro Colômbia. Você é nosso convidado para estar em breve participando conosco do culto glorioso de louvor e adoração e da nossa escola dominical aos domingos pela manhã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.